Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, né, irmãos? Nós estamos aqui, temos mais uma oportunidade riquíssima que o Senhor está nos dando de nos reunirmos para dar continuidade a esse seminário, ao estudo do Apocalipse, do qual nós iniciamos desde o primeiro capítulo do livro. Na verdade, nós iniciamos esse seminário, nós iniciamos esse estudo do Apocalipse lá no livro de Daniel, lá no capítulo 9 do livro de Daniel, estudando a respeito das 70 semanas de Daniel. E nós já estamos dando a continuidade desse estudo. Estamos hoje entrando no capítulo de número 14, né? Apocalipse, capítulo 14. Então, os irmãos abram aí as suas Bíblias e procurem em suas Bíblias Apocalipse, capítulo 14. Isso. E nós vamos fazer, hoje nós vamos estudar esse capítulo. Ainda estamos trabalhando de forma improvisada. Nossa congregação ainda está em reforma, né? Está sendo feito ali a laje e não tem condições de nós fazermos o nosso estudo, de nós termos a nossa aula ali no templo, ali no salão. Mas nós estamos aqui na casa do amado irmão que nos cedeu de bom coração e mesmo assim nós vamos dar continuidade. Então os irmãos já abriram aí as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 14, amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos fazer leitura do primeiro versículo. Tudo hoje está improvisado, né? Aqui a máquina de lavar do irmão é a minha mesa. Glória a Deus. Mas o que importa é o conteúdo do estudo. O que importa é aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos estudar. Apocalipse capítulo 14. Meus amados irmãos, todo esse capítulo, ele é um capítulo parentético. Ele é um parêntese, mais uma vez, que foi aberto dentro da narrativa. Terminada a narrativa das visões do apóstolo João no capítulo 13, então é aberto mais uma vez um parêntese. E dentro desse parêntese, nós vamos ver que João teve 6 visões, que é exatamente o capítulo 14. Né? Então o capítulo 14 do livro de Apocalipse é um capítulo parentético. O capítulo 15 também que nós vamos ver na próxima quarta-feira. No capítulo 14 são apresentados 7 eventos. Dos 7, 6 são visões. Portanto, é um capítulo parentético que traz 7 acontecimentos dentro desse capítulo que nós vamos estudar. Quais são esses 7 eventos ou esses 7 acontecimentos que nós vamos ver dentro do capítulo 14, que é o estudo de hoje, no livro do Apocalipse? Primeiro evento, primeiro acontecimento, capítulo 14, versículo 1 a 5. Um grupo de remidos no Monte Sião. É o primeiro evento que nós vamos ver no capítulo 14. Depois, versículos 6 e 7, nós vamos ver um anjo proclamando o Evangelho eterno. Esse é o segundo evento que nós vamos ver hoje do capítulo 14. Depois nós vamos ver, versículo 8, um anjo anunciando a queda da Babilônia. É o terceiro evento que nós vamos ver no capítulo 14. Depois nós vamos ver do versículo 9 até o versículo 12, o julgamento dos adoradores da besta, que vai do versículo 9 até o versículo 12. É o quarto evento que nós vamos estudar nesse capítulo. Depois nós temos o versículo 13, que é a mensagem de bem-aventurança dos que estão mortos, dos que agora morrem no Senhor, que é o versículo 13. É o quinto evento que nós vamos estudar dentro do capítulo 14. Depois nós temos os versículos 14 a 16, que é a ceifa dos gentios. Capítulo 14, do 14 ao 16, é o sexto acontecimento, o sexto evento que nós vamos estudar no capítulo 14,
E o sétimo evento é a ceifa de Israel, que no capítulo 14 ela aparece como uma vindima ou uma videira, que está do versículo 17 até o versículo 20. Amém? Então nós vamos estudar 7 eventos, 7 acontecimentos dentro do capítulo 14 do livro do Apocalipse. E esse capítulo, eu repito mais uma vez, é um capítulo parentético, é um parêntese aberto na narrativa da história. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos ver, começando pelo versículo 1. Apocalipse 14, versículo 1, fazendo a leitura direta da Bíblia. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome de seu pai. Vamos para o primeiro versículo. Quem são esses remidos, triunfantes no monte Sião? O versículo 1 do capítulo 14 diz que eles são 144.000. Não é a primeira vez aqui no livro do Apocalipse que aparece essa quantidade de pessoas, amém? Amém. São os mesmos, irmãos, os remidos triunfantes no Monte Sião. Monte Sião aqui, primeira coisa que nós precisamos aprender é que o Monte Sião aqui nesse versículo não é o Monte Sião aonde está localizada uma parte de Jerusalém aqui na terra, porque também é chamado de Monte Sião. Esse Monte Sião aí é uma referência ao céu. O céu também é chamado de Monte Sião. E esses 144.000 que aparecem junto com o Cordeiro no Monte Sião são os mesmos 144.000 que apareceram pela primeira vez lá no capítulo 7 que nós já estudamos. Amém, irmãos? Vocês lembram que nós estudamos sobre os 144.000? Então nós vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, o Monte Sião como simbolizando o céu. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e vamos ler os versículos 22 e 23. 22, capítulo? Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23. É uma confirmação de que o céu também é chamado de Monte Sião. A cidade, né? Capítulo 12, versículo 22 e 23. Diz exatamente o seguinte, Hebreus: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui ele está dizendo o seguinte: chegastes ao monte Sião, mas não o da terra, e sim o do céu, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então nós podemos ver que Monte Sião também se refere ao céu. E nesse referido versículo, versículo 1 do capítulo 14 do livro do Apocalipse, quando se refere dizendo que os 144.000 estão juntos com o Cordeiro, isso quer dizer agora que aqueles mesmos 144.000 que foram selados de Israel, com a missão de pregar o Evangelho como a última comitiva, como os últimos missionários enviados a todas as nações, agora já não aparecem mais na terra. Eles aparecem no mesmo grupo, mas agora no céu. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ver em qual capítulo e versículo está se referindo a esses 144.000. Os 144.000 são os mesmos judeus que foram selados no capítulo 7. Leia aí, capítulo 7, versículo 3 e 4 do livro do Apocalipse.
Capítulo 7. versículos 3 e 4. Diz o seguinte: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, o capítulo 14, o versículo 1, está dando o resultado sobre eles. Está falando sobre esse mesmo grupo que aparece aqui no capítulo 7, versículo 3 e 4, como 144.000 judeus selados das 12 tribos de Israel. E nós temos até mesmo a enumeração e o nome das 12 tribos, no capítulo 7. Eles foram designados pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho durante uma boa parte da grande tribulação. Mas nós vamos ver que agora o trabalho deles terminou. Eles aparecem no capítulo 14 e no versículo 1, no Monte Sião, no céu, acompanhados do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Aquele único que é digno de olhar para o livro, pegar o livro e desatar os seus selos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o selo com o qual eles foram selados, o capítulo 7 não diz, só diz o seguinte: não danifiqueis, é uma ordem dada aos anjos, até que sejam assinalados em suas testas os servos do Deus vivo. Amém? Amém. Mas não diz com o que eles seriam marcados, eles seriam assinalados. Mas aqui no capítulo 14 diz. Glória a Deus. Vamos ver? O selo do qual eles foram selados é o nome de Jesus e o nome do Pai. Glórias a Deus. Capítulo 14, versículo 1. Em sua testa tem escrito o nome dele e de seu Pai. Amém? Se referindo a Jesus, ao Cordeiro, né? Então eles foram, qual foi o selo que eles receberam? Eles foram assinalados com que tipo de selo? Para que nada lhes fizesse dano, até que se completasse a sua obra. Então nós vimos no capítulo anterior que o anticristo teve acesso a fazer guerra aos santos e matá-los. E esses santos que se referiam, esses 144.000 estavam no meio. Amém, irmãos? Então eles, na verdade, existe muita gente, muito pregador, muito escatologista, dizendo que esses 144.000 também vão ser arrebatados, pastor. Mas não é verdade. Em lugar nenhum do livro do Apocalipse está escrito que eles foram arrebatados. Não. Tá certo? E que nós vemos escrito, na verdade, é que durante a grande ascensão do anticristo, quando ele é proclamado rei, né, senhor do planeta Terra, ele faz uma grande perseguição a todos aqueles que ainda permanecerem fiéis a Cristo. E ele mata. É tanto que está escrito no estudo passado, nós exatamente vimos sobre isso, né? Veja comigo, por exemplo, no capítulo 13, versículo 7, que foi o capítulo passado. Está falando sobre o anticristo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Amém? Lá no versículo 10 diz o seguinte: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, meus queridos, quando a palavra de Deus diz aqui que lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, está dizendo exatamente que ele perseguiu e conseguiu matar, exterminar os 144.000, que agora no capítulo 14 aparecem já no céu com a mesma quantidade, 144.000, no Monte Sião, acompanhados do Cordeiro. Amém, irmãos? Então, nós não podemos
dizer que esses 144 mil é a igreja, como alguns dizem. Amém? Nós não podemos dizer que eles foram arrebatados. O que nós aprendemos é que eles foram selados para, durante um período da grande tribulação, eles pregarem o evangelho para o planeta Terra não ficar sem testemunho, e eles foram pregar em todas as nações, mas nesse capítulo 13, na ascensão global mundial do anticristo, o anticristo fez guerra contra eles, conseguiu vencê-los e os matou. Mas agora eles se encontram no Monte Sião, no céu, acompanhados do Cordeiro. Amém? Então, nós estamos vendo o quê? Uma continuação da narrativa dos fatos de forma perfeita. Não existe dificuldade de nós entendermos, amém, irmãos? Tem alguma dificuldade de entender dessa forma? Não, né? Lá no capítulo 7, diz apenas que eles seriam assinalados. Amém? E aqui no capítulo 14, versículo 1, diz o que foi assinalado neles. Foi o quê? O nome do Pai e o nome do Cordeiro. E o nome do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. Vocês sabem como é que esses judeus foram marcados, assinalados com o nome do Pai e do Filho ao mesmo tempo? Não? Primeiro, eles são hebreus, são judeus. No hebraico, amém? O nome do Pai e do Filho são um nome só. Não. Yahushua é o nome original do Senhor Jesus Cristo em hebraico. Yahu é o nome do Pai. Shua é salvação. O nome de Jesus é Deus, Yahvé, é salvação. Esse é o nome de Jesus. Então, quando alguém assinalou ou escreveu o nome Yahushua nesses judeus, escreveu tanto o nome do Pai como o nome do Filho, já que eles são judeus. Amém, irmãos? Vocês sabiam, conheciam esse nome original do Senhor Jesus Cristo? Não? Mas eu não vou entrar nesse estudo, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai sair muito do entendimento, do conhecimento, porque na verdade nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Amém, irmãos? Mas depois, em outra oportunidade, nós podemos trazer aqui um estudo a respeito dos verdadeiros nomes, os nomes hebraicos. Tá certo? Que foram mudados, transliterados e tal. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que no hebraico não existiam vogais. A, E, I, O, U. Era uma língua sem vogais. Glória a Deus. Então, os nomes já começam a ficar estranhos para nós. Não é verdade? Como, por exemplo, pouca gente sabe disso, a letra J nunca existiu no idioma hebraico, no idioma grego e nem no latim. O J é uma letra que passou a existir a partir do 14º século. Foi criada a letra J a partir do ano 1400 depois de Cristo. Então logo se vê que o nome Jesus com J não é o nome original lá do começo. Porque a letra J nem sequer existia. Amém? Mas foi havendo assim uma transliteração, né? O nome foi sendo modificado de acordo com a nossa língua. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que o nome de Jesus no nosso idioma está errado, né? O que eu estou dizendo é que existe um nome dentro do original. Amém? E o nome de Jesus dentro do original é Yahushua. Glória a Deus. Yahushua. Por isso é que é fácil aqui para quem pode compreender que foi gravado na testa dos 144 mil o nome do Pai e do Filho. Amém, irmãos? Deu para entender? Deu. Amém. Glória a Deus. Se fosse no nosso idioma, teria que ser gravado assim, Jesus e embaixo Jeová, né? Mas, dentro do hebraico, Yahushua. Glória a Deus. Então nós vamos lá, capítulo 14,
verso 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. E cantavam como que um cântico novo. Está falando de quem? Dos 144 mil, que agora se encontram no céu, ao lado do Cordeiro. Amém? Amém. Diz assim, que se ouviu uma voz do céu, está vendo como está falando do céu? Como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Essa voz nós começamos, ela aparece desde o começo, lá desde o começo do capítulo 4, do mesmo livro. E uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. E cantavam com um cântico novo. Quem cantava? Os 144 mil. Cantavam com um cântico novo diante do trono. Onde é que está o trono? No céu. Então eles só podem estar no céu. Amém? Existe aí alguém ensinando, dizendo que esse Monte Sião ainda é aqui na terra, lá em Jerusalém, mas não é, viu, irmãos? Glória a Deus. E cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. Tudo isso está no céu, né, irmãos? Sem dúvida. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Amém? Então nós vamos ver aqui o que diz, né, os versículos. Glória a Deus. Versículo 3. Primeiro lugar, né? Eles estão no céu junto com o Cordeiro e diante do trono. Eles fazem parte da primeira ressurreição, que começou no dia do arrebatamento da igreja. Muitas pessoas dizem, os estudiosos, que não tem como esses 144 mil estarem no céu, porque eles não haviam sido ressuscitados ainda. E fazem uma grande confusão a respeito das ressurreições. Porque está escrito que no dia do arrebatamento da igreja vai haver uma ressurreição. Amém? Vamos ver onde é que está escrito isso. Sobre no dia do arrebatamento da igreja haver uma ressurreição. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 51 e 52. Apóstolo Paulo, aqui escrevendo, a igreja que ficava na cidade de Corinto, sua primeira epístola, e diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormiremos é morrer. Ele não está falando no sono da noite. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Então, no dia do arrebatamento da igreja, vai haver uma ressurreição. Os que estiverem morridos, que já estiverem mortos, que a Bíblia se refere a eles como se estivessem dormindo, eles ressuscitarão primeiro, e subirão ao encontro do Senhor nos ares. E nós, os que ficarmos vivos, iremos logo em seguida a encontrar com eles e com o Senhor nos ares, entre as nuvens. Amém, irmãos? Amém. Confirmando essa leitura, nós também podemos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra aí a Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 4 de Recife, não me engano. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. Diz o seguinte:
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, quer dizer, não seremos antes dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Você viu que lá em Coríntios a gente acabou de ler que vai ressoar uma trombeta? E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vai haver uma ressurreição, amém? De todos aqueles que morreram fiéis a Cristo. E eles serão ressuscitados em seus corpos, transformados, e subirão ao encontro do Senhor nos ares. E nós, ou os que estiverem vivos nessa data, serão transformados. Esse corpo não vai passar pela morte e vai também subir ao encontro do Senhor nos ares. Porém, os mortos ressuscitarão primeiro. Amém? Então vai haver o que? Uma ressurreição no dia do arrebatamento. Glória a Deus. A grande confusão que se faz a respeito da ressurreição é porque lá no livro do Apocalipse, mais na frente, fala de uma primeira ressurreição. Então as pessoas que não entendem o livro, não entendem as profecias, dizem: como é que aquela é chamada de primeira ressurreição, se houve uma ressurreição no dia do arrebatamento? Então aquela deveria ser chamada de segunda ressurreição. O que eles não entendem é que a primeira ressurreição, ela é aberta, ela é iniciada, ela é inaugurada no dia do arrebatamento. E ela não fecha, ela dá continuidade durante todos os 7 anos de tribulação, de forma que todos os que morrerem fiéis a Cristo, durante todo o período da grande tribulação, incluindo os 144 mil, fazem parte da primeira ressurreição. Então não é dizer que a primeira foi no dia do arrebatamento e a outra ressurreição dos mortos que morreram durante a tribulação é uma segunda, não. Tudo faz parte da primeira ressurreição. Começou no dia do arrebatamento, mas ela não termina, ela dá continuidade. E todos os que morrerem até o dia da implantação do milênio fazem parte da primeira ressurreição. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso é que os 144 mil que morreram fiéis durante a perseguição na grande tribulação já estão no céu, diante do Cordeiro, diante do trono, diante dos 24 anciões, diante dos 4 animais. Vocês estão me entendendo? Já estão lá por quê? Porque eles também fazem parte da primeira ressurreição, que foi aberta, que foi inaugurada no dia do arrebatamento da igreja. Então acaba a confusão. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Entendemos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos querem ver isso dentro da Bíblia? Então abra aí Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. O povo faz uma confusão tão grande com essas ressurreições, mas na verdade é fácil e simples de entender. Amém, irmãos? A dificuldade, eu vou lhe dizer qual é, do livro do Apocalipse. Está lá, antes da leitura do capítulo 20, está lá no capítulo 1 e versículo 1. Ele disse assim: João, essa revelação é para os servos. Só entende que é servo. Vero. Glória a Deus. Aqui no livro do Apocalipse não está dizendo, pode ver lá no capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Aqui está dizendo que essa revelação foi dada para os doutores? Não. Foi dada para os grandes teólogos? Não. Para os grandes escatologistas? Não. Essa revelação foi dada para os... E os servos entendem. Glória a Deus.
Então vamos ver lá, né? Capítulo 20, versículo 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e por não adorarem a besta. Então estavam na grande tribulação, amém? Amém. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas, nem na mão. Aqui está incluído os 144 mil. E viveram, ou seja, foram ressuscitados e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Logo entendemos que a ressurreição vai desde o arrebatamento até a implantação do milênio. Amém? Continuando. Mas os outros mortos não reviveram, ou seja, não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Amém? Então logo nós entendemos que todos aqueles que atravessaram a grande tribulação e morreram sem receber a marca da besta e morreram fiéis ao Senhor, todos eles são ressuscitados para entrar no milênio já reinando com Cristo, amém? Então a primeira ressurreição vai desde o arrebatamento até a implantação do milênio. Não há uma primeira ressurreição no dia do arrebatamento, uma segunda ressurreição nesse dia da implantação do... Não, é uma única ressurreição. Bem-aventurados e santos os que fazem parte da primeira. E por que não da segunda? Que não existe. Porque a segunda ressurreição é a ressurreição para o dia do juízo. Vai haver uma segunda ressurreição, mas vai ser no juízo final. Lá, todos os seres humanos estarão presentes para ser julgados segundo as suas obras. Amém? Por isso, bem-aventurado e santo que faz parte da primeira. Porque todos os que fizerem parte da primeira não vão participar do juízo, do julgamento final. O grande trono branco. Amém, irmão? Glória a Deus. Quero pegar o primeiro avião. Irmão, vai logo de primeira viagem. Se não tiver mais, eu vou no toalete mesmo. Que é o lugar que vai mais turbulência no toalete. É, irmão? Glória a Deus. Então, tem alguma dúvida? É. Não, tem não, né? Então vamos continuar. Glória a Deus. Eu fiz que eu estou aqui. Vamos continuar. Versículo 4 e 5. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Está falando dos 144 mil ainda. Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Muitas qualidades, né? Muitos elogios, não é verdade, irmãos? Separados, né? Separados. Mas nós vamos ver o que significa que eles não se contaminaram com mulheres. Será que eles nunca se casaram? Será que eles nunca tiveram uma namorada? Será que eles nunca foram noivos de mulher nenhuma? Será que eles nunca tocaram numa mulher? Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Que eles não se contaminaram com mulheres? Nós precisamos entender, irmãos, a simbologia da palavra de Deus. Vamos para não se contaminaram com mulheres. São as qualidades dos 144 mil. Não se contaminaram com mulheres. Mulheres aqui no texto significa falsas religiões. Não significa mulher, literalmente, sexo feminino. Amém, irmãos? Principalmente idolatria. Quer dizer que eles nunca se macularam com uma falsa religião. Nunca adoraram ídolos. Toda a vida foram fiéis adoradores de Deus. Amém? É isso que a palavra está dizendo. Mas vocês ficam olhando para mim como quem diz assim: de onde foi que o Senhor tirou isso? Não é verdade? Por que essas mulheres aqui não são mulheres de verdade, mulheres do sexo, né? Pessoas do sexo feminino. Vamos ler no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 16.
Isso, Ezequiel capítulo 16, versículos 15 a 17. Diz o seguinte: mas confiastes na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te. Parou. E prostituías-te a todo o que passava para seres sua. E tomaste das suas vestes e fizeste lugares altos adornados, e diversas cores, e te prostituíste sobre elas. Tais coisas não vieram e nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. Deus, usando o profeta Ezequiel, está falando para o povo de Israel. Que o povo de Israel nessa época, inclusive estava exilado na Babilônia, e está dizendo através do profeta que uma das razões pelo qual o povo estava exilado, o povo foi tirado da terra prometida, foi porque o povo havia se prostituído com os ídolos. Amém? Então logo nós podemos ver que uma falsa religião é comparada a uma mulher prostituta. Uma falsa religião, a idolatria, é comparada com a prostituição. Então quando diz lá em Apocalipse que 144 mil não se contaminaram com mulheres, está dizendo que eles nunca se envolveram com falsas religiões, e que eles nunca foram idólatras, nunca se prostituíram. Amém? Eram castos, eram virgens na fé, Era puro. puros na fé. Amém, irmãos? Dá para entender? Glória a Deus. Isso não quer dizer que eles não tinham entre eles casados. Isso não quer dizer que todos eles eram virgens. Não é verdade? Mas quer dizer que em termos de religião, eles nunca se prostituíram. Nunca se misturaram com as religiões aqui intituladas de mulheres. Deu para entender, irmãos? Mas ainda tem mais uma referência. Apocalipse, capítulo 18, versículo 2 e 3. Diz o seguinte: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Está falando o quê? Está chamando a grande Babilônia de prostituta. Prostituição. Amém? Então nós vemos que na Bíblia uma falsa religião ou a idolatria também é chamada de prostituição. Por isso é que diz que os 144 mil são castos, puros, que nunca se contaminaram com mulheres. Vamos traduzir? Nunca contaminaram a sua fé, a sua adoração com nenhum tipo de idolatria. Amém? Deu para entender? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos continuar. Versículo 5 diz que eles são irrepreensíveis, né? Será que eles, os 144 mil, nunca cometeram um pecado? Será que eles são tão puros, castos assim, irrepreensíveis, de nunca terem cometido um pecado? Meus queridos, o único homem que pisou na face dessa terra, que nunca cometeu um pecado,
foi o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Quando a Bíblia diz que esses homens são irrepreensíveis, vamos ver lá na Bíblia o que é que diz. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Dá uma impressão de que eles nunca pecaram, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Vamos ver o que é que a Bíblia está dizendo. Isso não quer dizer que eles nunca pecaram. Isso quer dizer que eles foram lavados e comprados pelo sangue de Jesus, da mesma maneira como a igreja foi. Amém, irmãos? Onde é que eu posso ter base para isso? Vamos ler a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre nós, a igreja. Os irmãos vão descobrir Efésios, capítulo 5. Versículo 25 a 27. Mas eu gostei muito dessa máquina com pote de apoio. Quando a gente voltar para a igreja eu vou levar. Ixi. Glória a Deus. Diz o seguinte, versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja, nós, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sem defeito. Sem defeito. Amém, irmãos? Para Deus, os verdadeiros servos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, a igreja do Deus vivo, ela é santa e irrepreensível, sem mácula e sem ruga. Amém? E tudo isso, toda essa condição, ela só é alcançada por causa que a igreja foi lavada e comprada pelo sangue de Jesus. Aí o irmão pode dizer, mas irmão, eu não tenho justiça para ser chamado de santo e irrepreensível. Realmente ninguém tem. A justiça que Deus aceita não é a sua e não é a minha. A justiça aceita diante de Deus é a justiça do nosso substituto, que morreu por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Então quando Ele olha para nós, Deus olha para nós, que fomos lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus, Ele não vê em nós pecadores. Ele vê pessoas justificadas. E a justiça que Ele vê é a do seu próprio Filho. Então nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Do mesmo jeito que está escrito sobre os 144 mil. Aí está dizendo que a igreja, que é sem mácula, sem ruga, sem mancha, irrepreensível, está dizendo que nós nunca pecamos? Não. Não. E como é que somos irrepreensíveis? Por causa que nós fomos lavados com o sangue de Jesus. Deus nos aceita por causa da justiça do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, nós vimos, né? Precisa nem puxar outra referência não, precisa? Não. Não, né? Então já foi explicado. Vamos passar para frente que tem muita coisa. Agora nós vamos para os versículos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes da água. Meus queridos, esses versículos, eles apresentam agora o evangelho sendo anunciado por anjo. Glória a Deus. Porque agora o anjo tem que anunciar o evangelho? Porque as duas testemunhas já não estão mais na terra. Elas eram as testemunhas que pregavam para o povo de Israel.
Os 144 mil, o último grupo de missionários enviado a todas as nações, já apareceu no versículo 1 no céu, junto com o Cordeiro diante do trono. Amém? Amém. Quem ficou aqui agora para pregar o Evangelho? Ninguém. Agora, como Deus nunca ficou e nunca vai ficar sem um testemunho na terra, Ele envia agora os anjos. E os anjos vão pregar o Evangelho voando no meio do céu. Aí alguém pode dizer assim, puxa vida, agora muita gente vai se converter. Já pensou? Ver um anjo voando no céu, proclamando o Evangelho? E vocês vão ver mais na frente, no mesmo estudo, que mesmo assim, os adoradores da besta não vão se arrepender. E não vão aceitar o Evangelho nem pregado pelos anjos. Fala, Jesus. Amém, irmãos? Isso quer dizer que não é coisas sobrenaturais que faz uma pessoa crer no Senhor Jesus Cristo. É a pregação do Evangelho e a fé simples. Amém, irmãos? Nenhum grande milagre faz com que uma pessoa se converta e se torne fiel a Cristo. É verdade. Muitas pessoas receberam grandes milagres e foram muito beneficiadas. Depois viraram as costas e foram embora e nunca mais voltaram na igreja. Sim ou não? Sim. Não é verdade? Então não vai ser um evangelho pregado de forma sobrenatural por um anjo voando que vai converter aquele povo. Se fosse hoje, passasse um anjo voando, pregando, o povo ainda não convertia. Amém? Porque então, já que não vai haver arrependimento por parte dos adoradores da besta, e Deus ainda se ocupa de enviar esse anjo para pregar o evangelho, para que a terra não fique sem testemunho. E para que ninguém possa aparecer diante de Deus dizendo, eu sou inocente. Amém? Naquele dia ele vai dizer, até os meus anjos eu enviei para pregar o evangelho. É forte, não é verdade? Glória a Deus. Então nós vamos continuar. Isso é literal, viu, irmãos? Isso não é simbólico, não é figurado. É um anjo mesmo que vai pregar, vai passar pregando, anunciando. Só que não vai ser da forma como nós pregamos hoje, não. Ele vai passar anunciando os juízos de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o dia da ira. Arrependei-vos porque é chegado o dia do Deus Todo-Poderoso. Esse vai ser o evangelho que ele vai passar anunciando. Amém, irmãos? Parecido com o evangelho que João Batista pregava. Não é verdade? Chamado de evangelho do reino. Glória a Deus. Ele não usava muito idioma, não. O idioma era esse mesmo. Era esse mesmo, era Raça de arrepender. víbora. Isso. Era por aí. Versículo 8. Muito forte. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade de que todas as nações deu a beber do vinho da sua ira e da sua prostituição. Prostituição representa o quê? Falsa religião. Prostituição fala de idolatria. Agora nós aprendemos. Glória a Deus. Então a grande prostituta, a grande Babilônia, ela tem tudo a ver com a falsa religião misturada com a idolatria. De quem será que eles estão falando? Ixi, nem imagino. Babilônia aqui representa o sistema político, religioso e comercial que começou há muito tempo atrás e existe até o dia de hoje. Amém, irmãos? Chamado aqui de Babilônia. Por quê, irmãos? A Babilônia, na verdade, a sua origem foi lá na Torre de Babel, construída por um homem chamado Nirode, o primeiro grande inimigo de Deus na face da terra. Primeira personificação do anticristo na face da terra foi um homem chamado Nirode, né, que casou com a sua própria mãe, chamada Semiramis. Terrível, né? Então, só conhecer a história, né? Então, Babilônia vem de Babel. Qual era a intenção de Nirode lá na Torre de Babel? Chegar ao céu sem ser pelos meios da adoração. A mesma coisa que Lúcifer, Satanás, queria. Subir acima do trono de Deus e tirar ele do trono. Nirode queria chegar no céu construindo uma torre.
para ver se conseguia chegar lá onde está Deus, para afrontar a Deus. Mas Deus destruiu. Nós sabemos que ele destruiu. E Babel é a raiz da Babilônia. Que Babilônia representa tudo, todo o sistema de religião misturado. Assim como foi uma confusão de línguas lá na Torre de Babel, Babilônia é uma confusão de religiões. Dentro está o esoterismo, dentro está o espiritismo, dentro está a astrologia, dentro está toda sorte de necromancia, que é a consulta aos mortos, dentro está toda forma de idolatria, é uma salada, é uma mistura religiosa, chamada de Babilônia, a grande prostituta. E no meio de tudo isso, muita idolatria. Amém? Amém. Será que ainda precisa dar nome? Não. Então nós sabemos de quem estamos falando, não é verdade? Muito bem, mas fala também o versículo 8, vamos ver aqui o versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Ela não é apenas um sistema religioso político, ela também é uma cidade literal que existe aqui no planeta Terra. Vocês sabem que cidade é essa? Roma. Mais precisamente, dentro de Roma, existe uma outra cidade, dentro do território italiano, que tem bandeira própria. O nome dele é Vaticano. É, certo? Vamos ler Apocalipse 17, versículo 18. Diz o seguinte, 17, 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem é essa grande cidade que reina sobre os reis da terra? Ela é a representação de uma religião mundial que reina soberana sobre todos os reis da terra há muitos anos. Amém? É o centro de